Para a esquerda, né, que infelizmente tem uma compreensão muito limitada desses problemas políticos, alguns são complexos, a esquerda chegou numa coisa estranha, que é o seguinte: as causas gerais, elas seriam direitos coletivos, e os direitos individuais seriam puramente individuais. Então, entre o individual e o coletivo, você vai escolher o coletivo. Esse é um sofisma grotesco, medonho, né, que a gente tem que desmascarar completamente. O direito individual, ele não é um direito individual, ele é um direito político, e como todo direito político, ele é um direito geral. Como todo direito, ele é um direito geral. O direito político é meio que um pleonasmo. Na realidade, né, nós temos aí os direitos, que são fatos políticos e que, portanto, atingem toda a sociedade. Se eu digo, está vedado ao Estado torturar as pessoas que são acusadas de um crime, isso não é uma coisa individual. Isso diz respeito a toda a sociedade. Quer dizer, toda a sociedade estaria, em tese, defendida de ser torturada. Não é o direito de um único indivíduo, né? Que é o que muita gente fala. Quando a gente fala assim, não se pode limitar a liberdade de expressão, é um direito individual. Daí a pessoa fala, mas há, por exemplo, o prejuízo que é causado. A liberdade de expressão não é o direito daquele indivíduo, é o direito de todos os indivíduos de se expressarem, né? Quer dizer, os direitos e garantias individuais, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, o habeas corpus, o direito à privacidade, a inviolabilidade de domicílio, um conjunto de direitos, isso é o que forma o Estado de Direito. Sem isso daí não existe Estado de Direito. Pois é curioso de ver, e esse debate nós vamos ter que expandi-lo, né, que a esquerda inventou um novo tipo de direito. Né? Por exemplo, nós vimos isso daí na questão do estupro. Segundo muita gente na esquerda, o crime de estupro, que é um crime como outros crimes, há crimes inclusive mais violentos, mais ofensivos do que esse, né? Embora esse seja um crime violento, estaria acima de todos os outros crimes e cancelaria os direitos individuais. Não pode cancelar o direito individual do estuprador, porque cancela o direito individual do não estuprador também, que é muito mais gente do que o estuprador. Se você tiver 1% de estuprador na sociedade, mas você cancela o direito dele à defesa, isso, aquilo, aquele outro, você cancela o direito de 99% das pessoas também. Né? O direito é um fato político. Como fato político, é um fato social geral, né? Diz respeito a todas as pessoas da sociedade. Por isso tem que ser defendido em todas as situações. A esquerda está perdendo isso daí, né? E nesse ponto ela é ajudada, né, por ideologias que são ideologias antidemocráticas pela sua própria natureza, como o stalinismo. Os stalinistas, eles volta e meia, a gente vê na rede social, né, esses novos stalinistas, são stalinistas de RPG, eles jogam um jogo onde eles pensam que eles são o Stalin, que tem a KGB lá para colocar todo mundo no gulag, né? Mas isso só existe na imaginação deles, felizmente. Eles dizem que não, que tem que reprimir mesmo, porque o regime stalinista era altamente repressivo. Não é assim. Primeiro, porque o regime stalinista não é modelo para nada. Segundo, que o socialismo não é uma regressão do ponto de vista da sociedade humana para a época feudal. Porque a abolição dos direitos individuais é uma regressão política para a época feudal. Né? O socialismo é uma doutrina, é um pensamento e uma realidade que vai além das limitações atuais da democracia burguesa. Por exemplo, se a democracia burguesa fala que todo mundo tem o direito de se expressar, o que é importante, o que é um direito real, legítimo.
Mas na hora que você vai se expressar, os donos dos meios de comunicação é uma meia dúzia de pessoas que têm dinheiro, que têm privilégios. A família Marinho tem muito mais direito de se expressar do que a maioria da população brasileira. O socialismo deveria suprimir essa segunda parte, não a primeira. Né? O socialismo deveria permitir que as pessoas se expressassem sem o constrangimento da propriedade privada. Quer dizer, o socialismo não é andar para trás, para o passado, para a barbárie. O socialismo é andar para frente, para o futuro, para uma sociedade com maior liberdade, maior, com igualdade, etc. e tal, que suprima todas as coisas. E o stalinismo não é modelo para isso. Né? Também não devemos confundir situações absolutamente excepcionais, como, por exemplo, uma guerra civil, né, com a situação de normalidade. Quer dizer, existe no interior da esquerda uma regressão para antes da Revolução Francesa, né, que assinalou aí os direitos do cidadão. Quer dizer, não se trataria de defender os direitos porque há causas coletivas. Por exemplo, a defesa da mulher estaria acima do direito individual, que é evidentemente uma grande armadilha. Né? A religião, direito à vida, isso. Não. Os direitos individuais, os direitos políticos, garantias individuais, eles são a base fundamental do funcionamento do Estado de Direito. Aí alguém poderia perguntar o seguinte: o que é que a classe operária tem a ver com isso? A classe operária tem a ver com isso de que ela vai utilizar, né, essas garantias individuais para se organizar, né, e para derrubar o capitalismo. Se essas garantias não existem, então nós vivemos numa ditadura e a classe operária não vai conseguir fazer nada. Esse é o problema chave. Mais um comentário para fechar essa questão, que é o seguinte: a doutrina de que o direito coletivo se sobrepõe ao direito individual, que é um sofisma, é uma doutrina ditatorial, de caráter fascista, que foi utilizada, por exemplo, pelo fascismo alemão, pelo fascismo italiano. Né? Quer dizer, quando a pessoa fala em direitos coletivos, ela está falando, quando ela fala em sociedade, ela está falando em aumentar o poder do Estado, porque a sociedade, o que a sociedade precisa, efetivamente, são as suas garantias de que o Estado não vai pisotear e esmagar a população, né? Porque esse fenômeno é a garantia da exploração.